Olá, vamos concluir a leitura e comentário do artigo A Importância dos Antioxidantes para a Qualidade das Rações Aquícolas, parte 3, parte final. Artigo de autoria de John Andrews, Andrew Giesen e Frederick Scott, da Novus International, que fica em Missouri, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado em 2004 na Global Aquaculture Advocate. Vamos agora para o ponto 5, tá? O ponto 5, ele trata das aplicações de antioxidantes na aquicultura. Vamos ver aqui. Para a produção de uma farinha de peixe de alta qualidade, várias etapas têm que ser consideradas. Desde a captura, né, das anchovetas, o manejo da captura, esforço de pesca, o manejo do frescor do produto antes do processamento, ou seja, entre a captura e o início do processamento, controle de qualidade nesse período. Durante o processamento, as condições de processamento da farinha de peixe, que tem que ser corretas, né? Tem que ser um processamento moderado, principalmente em relação a tempo e temperatura. O uso consistente de antioxidantes efetivos, importantíssimo, né? A adição desses antioxidantes para preservar a qualidade da farinha de peixe e o manejo de longo prazo do produto acabado, ou seja, uma vez a farinha de peixe esteja pronta, ensacada, tomar as medidas necessárias relacionadas ao armazenamento, transporte, para que a qualidade do produto da farinha de peixe se mantenha, certo? O cozimento da matéria-prima antes que a degradação enzimática comece é essencial para que a manufatura da farinha, a manufatura de uma farinha de alto valor nutricional, certo? Então esse cozimento ele tem que ser iniciado o quanto antes, né? Antes que a degradação enzimática se inicie, porque em caso contrário, uma parte da proteína já vai ter sido perdida nesse processo de degradação enzimática. O que acontece? Com o cozimento vai se verificar a desnaturação proteica, certo? Que vai impedir a ação enzimática. Ou seja, a temperatura do cozimento desnatura as enzimas digestivas que levariam essa degradação enzimática, consequentemente, ocorre aí uma preservação da composição nutricional do valor da farinha de peixe. A aplicação de um antioxidante efetivo, tal como a etoxiquina, tanto antes do cozimento como após o resfriamento da farinha de peixe, é a melhor estratégia para proteger a farinha de peixe contra a oxidação e assegurar a obtenção de um produto de qualidade, tá? Que permaneça estável, com a qualidade elevada durante todo o período de armazenagem. Portanto, como deve ser feita a aplicação da etoxiquina no processamento da farinha de peixe? Dois momentos: antes do cozimento, tá? Já nesse momento inicial, e depois do resfriamento, nesse caso, com a utilização de um spray contendo uma solução com etoxiquina, que vai ser aplicado na superfície do produto, tá? À medida que os antioxidantes protegem, né, a farinha de peixe contra a oxidação, esses antioxidantes vão permitir uma armazenagem segura, né, de longo prazo, por alguns meses, tá? A farinha de peixe corretamente processada, com a adição de antioxidantes, ela pode permanecer 4, 6 meses estocada,
e mesmo assim, ao ser utilizada depois desse tempo, ainda ter a sua qualidade nutricional preservada. Claro que vai depender muito das condições de estocagem, tá? Então, à medida que os antioxidantes protegem a farinha de peixe contra a oxidação, durante essa estocagem de longo prazo, as concentrações dos antioxidantes diminuem, uma vez que esses compostos antioxidantes vão ser consumidos nesse tempo, especialmente se mantidos em temperaturas elevadas. Existe aqui uma figura, tá? Que vai mostrar isso muito bem. Essa figura, como vocês estão vendo, ela nos mostra o seguinte: temos aí duas farinhas de peixe, a farinha de peixe 1 e a farinha de peixe 2. Cada uma delas foi estocada em duas condições diferentes, ou em temperatura ambiente, uma estocagem mais adequada, tá? Que é a farinha de peixe, as linhas azul e marrom, tá? Em marrom. E uma segunda condição de estocagem adversa, em que a temperatura de armazenagem era 50 graus Celsius, são as linhas em amarelo e em verde. Tá? Vamos considerar aqui primeiro a farinha de peixe 1, certo? Linhas azuis e amarelo. Então a gente tem uma escala de tempo em meses, de 0 a 4 meses, e no eixo vertical, concentração do antioxidante, no caso da etoxiquina em ppm. Tá? Vejam que com a passagem dos meses, a concentração de etoxiquina da farinha armazenada corretamente, ela reduziu mais levemente, né? Passou de 200 ppm para 190 após 4 meses. Enquanto isso, a mesma farinha, mais numa condição desfavorável de estocagem a 50 graus, a concentração de etoxiquina nesse mesmo período de 4 meses caiu de 200 para menos de 120. Então, a queda bastante forte. Comportamento semelhante para a farinha de peixe 2, tá? A farinha de peixe estocada em melhores condições, a etoxiquina passou de 180 para 170 ppm após 4 meses, enquanto a estocada em uma temperatura de 50 graus caiu de 180 para quase 100 ppm. Portanto, pessoal, não basta só colocar o antioxidante, né? Tem que, além disso, estocar em condições adequadas, com destaque aí para a temperatura desse ambiente de estocagem, né? Desse galpão, tem que ser um local ventilado, arejado, protegido da exposição direta à luz solar, tá? Para que o efeito, né? A eficácia do antioxidante seja maior. Afinal de contas, como ficou aqui demonstrado, se a temperatura for elevada, rapidamente esse antioxidante vai ser consumido. Então vai chegar um momento que os radicais livres vão começar a atacar os nutrientes da farinha de peixe, né, os ácidos graxos ômega 3, as vitaminas, levando a uma queda do valor nutricional generalizada. Tá? Portanto, é importante assegurar que níveis adequados de antioxidantes sejam adicionados para compensar o consumo que ocorre durante o transporte e a armazenagem, certo? Durante o transporte e a armazenagem. A aplicação da etoxiquina também pode ser feita diretamente nos moinhos, ou seja, lá nos fornecedores de matérias-primas, né? Que é exatamente a recomendação inicial, ou seja, a primeira aplicação do antioxidante acontece no produtor de farinha de peixe, no fabricante de farinha de peixe. Posteriormente, na fábrica de ração balanceada, vai ser feita uma nova aplicação, mas a primeira aplicação já acontece na planta processadora da farinha de peixe. A fábrica de ração já recebe uma farinha de peixe, um óleo de peixe principalmente, com o antioxidante.
de modo preferível, é preferível que o antioxidante seja adicionado já nos ingredientes, tá? Mas se os programas de controle de qualidade recomendarem, a etoxiquina também pode ser adicionada nos misturadores, que é o que acontece, tá? Os fornecedores dos insumos adicionam antioxidantes e as fábricas de ração também adicionam. A aplicação maior vai ser do produtor da farinha de peixe, do óleo de peixe, tá? Os níveis de aplicação são maiores quando comparados ao da fábrica de ração. Durante a produção da ração balanceada, um certo nível de antioxidante vai ser consumido à medida que a massa atravessa a peletizadora e a extrusora, né? Passa pelo processo de peletização e extrusão, de tal forma que níveis adequados de antioxidantes devem ser adicionados para compensar o consumo que acontece de antioxidante durante as etapas do processamento e armazenagem nessas temperaturas elevadas. Então, uma parte do antioxidante que o produtor de farinha de peixe, óleo de peixe, uma parte que eles adicionaram, vai ser perdida durante a peletização e extrusão. Mais uma razão para as fábricas de ração adicionarem também o antioxidante, a etoxiquina, por exemplo. Embora numerosos produtos já tenham sido testados, incluindo aí uma variedade de compostos considerados naturais, a etoxiquina ela se mostrou o mais efetivo antioxidante de todos, tá? Para a preservação desses produtos como farinha e óleo de peixe. A Novos International é um fornecedor de etoxiquina para o mercado mundial, tá? Tanto quanto ao custo, como também quanto aos níveis de inclusão, a etoxiquina ela é uma excelente escolha como antioxidante, um antioxidante efetivo para estabilização da farinha de peixe e do óleo de peixe, destinado à nutrição animal, tá? Tem uma boa relação custo-benefício. Em relação à dosagem de aplicação, essa dosagem aqui vai ter aqui um slide mais à frente que resume isso, mas de todo modo é o seguinte, ó. A taxa de inclusão da etoxiquina na farinha de peixe, então isso vale para o produtor da farinha de peixe, é em torno de 750 ppm, mas ela pode ser ajustada baseado no conteúdo lipídico do peixe, né, da matéria-prima, assim como as várias etapas de processamento pelas quais a matéria-prima, né, vai passar o cozimento, a moagem, o resfriamento, o ensacamento e a estocagem, certo? Então, como eles vão falar mais à frente, esse valor de inclusão da etoxiquina na farinha de peixe vai variar entre 500 e 1.250 ppm, tá? Em média 750 ppm. Em relação a colocar mais ou menos etoxiquina, vai depender desses fatores, né? Por exemplo, à medida que o conteúdo lipídico da matéria-prima aumenta, você tem que entrar com mais antioxidante, porque afinal de contas a concentração de ácidos graxos, a quantidade de ácidos graxos altamente saturados, né, suscetíveis à peroxidação, é maior. Aí você tem que usar mais do que 750. Se for uma matéria-prima mais magra, pode utilizar menos, tá? Então, esse foi o ponto 5, né, o ponto aplicações de antioxidantes na aquicultura. Vamos para as conclusões do artigo, tá? Dos pesquisadores, do pessoal da Novos International. Vamos dar uma olhada aqui nas conclusões. A oxidação ela pode impactar negativamente os ingredientes alimentares, né? E ao final prejudicar o desempenho dos animais que tenham consumido produtos, né, que utilizaram esses ingredientes
rancificados, tá? Ou oxidados. O processo de oxidação ele pode ser suprimido, tá? Ele pode ser combatido com técnicas apropriadas de processamento. O cozimento precoce da matéria-prima é um deles, tá? Uma dessas estratégias de processamento, mas principalmente com o uso efetivo de antioxidantes, que é a abordagem mais direta para se prevenir a peroxidação. A qualidade, o frescor, né, das farinhas animais, da farinha de peixe, do óleo de peixe, assim como das rações balanceadas, pode ser monitorado utilizando uma série de ensaios, né? Nós vimos que os de destaque, né, os recomendados pelos autores, o valor de peróxido e o consumo de oxigênio ou oxigênio consumido, tá? Eles recomendaram esses dois testes para avaliar o frescor, tanto dos ingredientes quanto das rações em relação ao estágio de oxidação, o grau de oxidação, tá? Entretanto, pronto, exatamente isso. Os testes recomendados, valor de peróxido e consumo de oxigênio. A aplicação de oxidantes deveria acontecer o mais cedo possível na cadeia produtiva, em taxas que consigam combater, né, e compensar os efeitos negativos da oxidação. Podem ser adicionados a 125 ppm a etoxiquina na ração balanceada, tá, em média aí, e nos óleos, gorduras e farinhas, ou seja, lá na processamento, na produção dos insumos, né, de 500 a 1.250 ppm. Nessas dosagens, vai fornecer proteções efetivas contra a oxidação, que é o que vocês estão vendo aí no slide, né? Etoxiquina, farinha e óleo de peixe entre 500 e 1.250 ppm, e ração balanceada 125 ppm. Pessoal, o artigo foi esse, eu vou agora fazer as minhas considerações finais. Olha, o uso de antioxidantes é obrigatório para manutenção, preservação da qualidade nutricional do alimento, principalmente das farinhas animais, que por característica elas são ricas em lipídios, e o destaque, né, isso se torna crítico para as farinhas animais, de animais marinhos, né, como a farinha de peixe, por conta das concentrações maiores de ácidos graxos da família ômega 3, que são poliinsaturados e tem uma tendência à rancificação maior, tá? Então, na produção da farinha do óleo de peixe, já se inclui o antioxidante, como por exemplo a etoxiquina, só que novamente na fábrica vai ser feita uma nova inclusão para que se consiga manter o valor nutricional do produto durante alguns meses, digamos 6 meses, tá? Então é uma estratégia bastante utilizada por todas as cadeias, né? Por todas as etapas da cadeia de produção animal, tá? O uso de antioxidantes não se pode descuidar em relação a isso, porque em caso contrário, a qualidade vai cair, o animal que receber, que for alimentado com essa ração contendo uma farinha de peixe, um óleo de peixe rançoso ou rancificado, ele pode não só retardar o crescimento, tá? Como ele pode inclusive adoecer, tá? Ele pode ser acometido por alguma patologia. Então não se pode vacilar com isso, tá? Esses grandes fabricantes, né, de farinha de peixe, chilena e peruana, eles rotineiramente aplicam, né, a etoxiquina e outros antioxidantes, porque eles sabem que só assim eles conseguem garantir a validade da farinha de peixe e do óleo de peixe por alguns meses, tá? E o pessoal da fábrica de ração também, ciente da importância desse aditivo para o controle da qualidade do produto final, faz uma nova adição
na mistura, até porque, né, como foi falado, durante a pelletização e extrusão, o calor, né, que vai levar ali o cozimento da massa, acaba consumindo uma parte daqueles antioxidantes. Só para terminar, vejam como é sério o processo de peroxidação. Se você tiver uma farinha de peixe, tá, com nível de óleo, né, um nível lipídico elevado, que não recebeu o antioxidante, o processo de peroxidação pode ser tão intenso que a farinha de peixe ela se aquece, tá? Que esse processo de oxidação é um processo exergônico, libera calor, a farinha de peixe se aquece e literalmente ela queima, tá? Você perde a farinha de peixe porque esse aquecimento foi tão intenso que levou à queima, à destruição das células e a perda total do valor nutricional. Pessoal, era isso, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos pela atenção, tá? Eu desejo paz e saúde. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.